Então existe um juízo, existe uma punição, existe um dia que todos os seres humanos sobre a face da terra hão de dar conta diante de Deus sobre a sua maneira de viver sobre a face da terra. Por isso está escrito, porque o necessitado, aqui já está falando do justo. Salmo 9, verso 16, fala do Criador como ser supremo. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Que juízo foi esse quando ele entrou na terra do Egito e com as suas 10 pragas aniquilou? Com as suas 10 pragas destruiu, com as suas 10 pragas impôs o respeito sobre os ímpios, sobre os idólatras, sobre os profanos, sobre os feiticeiros, sobre aqueles que viviam e se dobravam a deuses de pau, de pedra, mas que por detrás desses deuses havia os demônios que os enganavam. Conhecido é Deus pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio. Que significa ímpio? Injusto, que não pratica justiça, que mesmo conhecendo a justiça de Deus, o rejeita, o profana, e muitos se levantam contra o próprio Deus e a sua palavra para continuar sua vida ímpia, iníqua, injusta, rebelde e desobediente. Então os ímpios, por ter conhecimento de Deus e não se arrependerem dos seus pecados, serão lançados na sepultura. E quando forem lançados na sepultura, os demônios virão e levarão a sua alma. E enquanto a sua alma, aleluia, vai ser levada para um lugar chamado Hades, lugar onde as almas daqueles que não se arrependeram dos seus pecados irão perecer até o dia do juízo final. Então os ímpios serão lançados no inferno. Esse inferno aqui é um inferno provisório, antes do lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então o Hades é a primeira morte e o lago de fogo é a segunda morte. Por quê? Então os ímpios serão lançados na segunda morte porque não tiveram seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Mas aqueles que são justos, santos, retos, íntegros, não por méritos próprios, mas que deixaram o Espírito Santo lhe renovar, lhe perdoar, lhe transformar e lhe dignificar ao Cordeiro de Deus que salva e que tira o pecado do mundo pelo poder do seu santo, precioso e poderoso sangue inocente, porque está escrito que o sangue do seu Filho nos purifica. Por quê? Porque fomos limpos. Mas não precisamos ser somente limpos, precisamos ser limpos, lavados e purificados. Limpos pela palavra, porque está escrito: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Lavados porque tomamos um banho regenerador do Espírito Santo, que é a água que jorra e salta para a vida eterna dentro de cada um de nós. Então essa água que é o Espírito Santo, ela nos lava, ela nos descontamina
dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições diante de Deus. E terceiro e último, o sangue do Cordeiro nos purifica. Por quê? Porque ele vem limpando, desfazendo os resíduos e nos reconciliando com Deus para sermos sacrifícios vivos na terra, orando, vigiando, jejuando e obedecendo, que é melhor do que sacrificar. Então os justos diante de Deus não serão esquecidos para sempre, nem a expectação dos pobres aqui no sentido de não viver debaixo das riquezas desse mundo, pobres de ódio, pobres de malícia, pobres de fornicações, pobres de palavrões, pobres de injustiça, pobres de depravações, pobres de corrupções, pobres de pecado, porque são ricos para o seu Criador. Então está escrito que a expectação dos pobres, a esperança, não vai perecer perpetuamente. Salmo 15, a partir do verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, em outras palavras, nas tuas casas feitas nos céus e nas tuas congregações sobre a face da terra? Esse tabernáculo aqui está nos dando alusão do reino celestial, das mansões celestiais, das casas, dos templos, dos tabernáculos prontos, porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, o próprio Messias disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque ele deixou escrito que ninguém vem ao Pai, ao Criador, ao reino dos céus, senão por mim. Então ele disse: credes também em mim. Está escrito, João 10, verso 9, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á. Então ele está dizendo: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, ou melhor, no reino celestial, ou melhor, depois que vós por um pouco de tempo sofredes, padecerdes as dificuldades, as humilhações, as rejeições por causa do meu nome aqui na terra, existe uma morada, existe tabernáculos, existe casas preparadas para vós no reino celestial. Na casa do meu Pai, no tabernáculo santo, invisível, mas real, que os homens não creem e rejeitam, mas que é fiel, santo e verdadeiro. Os homens duvidam e não acreditam, mas eu vos estou dizendo que é real e que existe, porque eu vim do Pai, vou voltar para o Pai e vou preparar-vos morada, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmo. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. E se eu for
14, verso 3. E vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então ele foi, é por isso que ele está perto de nos arrebatar. É por isso que ele está perto de vir nos buscar. Por quê? Porque ele veio, pagou o preço dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas mentiras, dos nossos enganos, da nossa condenação, porque está escrito em Isaías 53, o castigo que era para nós estava sobre ele, foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, pela sua carne rasgada, deslacerada, com o chicote dos romanos em suas costas. Aleluia! Fomos curados, fomos sarados, fomos perdoados, fomos libertos. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós, para que nós nos tornássemos bênçãos nele. A cédula que era contrária em suas ordenanças foi riscada. Em outras palavras, aquilo que nos condenava, aquilo que nos separava do nosso Criador, como está escrito em Isaías 59:1, que os olhos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, agravados, tampados para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados que outrora encobriam o seu rosto de nós, o véu foi tirado. Por quê? Porque já não vive nós, mas Cristo vive em nós, e a vida que vivemos na carne, que vivemos na terra, que vivemos agora, vivemos na fé, vivemos pela fé, na graça do Filho de Deus. Aos que creem no seu nome, oh maravilha de Deus, oh glória a Deus. O véu foi tirado, o castigo que nos traz a paz. O que era o castigo? Éramos por natureza condenados. Por quê? Porque o nosso pai Adão, ele perdeu a imortalidade, e por sua vez ele perdeu a presença, e por sua vez ele perdeu o direito de se reconciliar com o nosso Criador. Por sua vez, Cristo veio sem pecado, sem pecar, sem se contaminar, sem se sujar, sem se lamear, sem cair em tentação, e nos ajuda hoje a vencermos não só a tentação, não só o tentador, como também o pecado, porque já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais condenados por estarmos vivendo essa nova vida em Cristo, essa nova vida no Mashiach, essa nova vida em Yeshua. Então essa graça envolvente, gloriosa, evidente, que a unção divina do Espírito Santo nos convenceu, nos libertou, nos arrancou do pecado, aleluia, nos convenceu na justiça divina e nos livrou do juízo de Deus da eternidade para a eternidade. Oh, glória a Deus. Senhor, aleluia, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu lugar santo? Aí o verso 2 do 15
Aleluia. Salmo 15 diz: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Olha aí, no capítulo 9, verso 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno, porém os justos, os que praticam a justiça e fala a verdade e fala verazmente, com sinceridade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio, nenhuma injustiça, nenhuma corrupção contra o seu próximo, e cujos olhos reprobra o desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, e aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Ei, meu irmão, inverteram as coisas, estão desprezando a palavra e amando os ímpios, e amando as suas impiedades, amando as suas injustiças, que são as coisas que agrada a carne, que agrada a concupiscência dos olhos, que agrada a concupiscência da carne, que agrada a soberba da vida. Por quê? Porque desprezar tão grande salvação é ser soberbo, desprezar tão grande salvação é ser ímpio, desprezar tão grande salvação é ser injusto diante daquele que é justo, que é santo e verdadeiro, que todo ser humano que desprezou a sua palavra há de tratar com ele no último dia. Oh, glória a Deus, Senhor. E ele diz: aquele que pratica a justiça. O que é praticar a justiça? É o ler, ouvir e obedecer a palavra do Eterno. Digam glória a Deus. Digam só: o Senhor é Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Livro de aos Hebreus, no seu capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo 5 está escrito: assim também Yeshua, o Machia, não se glorificou a si mesmo para fazer-se sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, que foi o Criador, claro: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também está escrito em outro lugar, diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Também está escrito em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir, para discernir os pensamentos e as intenções dos corações, e não há criatura alguma encoberta, oculta, escondida diante do Criador. Antes, todas as coisas estão nuas, estão descobertas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Observe então, você pode até aparentar ser um que você não é, porque Deus não olha segundo a aparência só, Ele não olha segundo as roupas que você veste somente, mas Ele olha assim e discerne, e é apto para ver e conhecer os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, ele fala aqui no plural, ou melhor, ele fala no plural nos pensamentos, e ele fala no singular, significando do coração. Por quê? Porque coração, ele está falando com cada um individualmente. Então ele está dizendo que a palavra dele, os pensamentos dele, a vontade dele, o querer do Criador e a justiça dele é apta para discernir através da sua santa
santa, gloriosa, poderosa, sagrada palavra, os pensamentos, a intenção do coração. Então Deus te conhece por dentro, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você fala, Deus sabe para onde você vai, para onde você volta, Deus sabe o que está no profundo do seu coração, Deus sabe o que você pratica, Deus sabe como você anda nas escondidas da vida. Então nesta hora o Senhor está mandando lhe dizer: arrependa-te, arrependa-te enquanto é tempo, porque Yeshua está voltando e os ímpios irão perecer e serão lançados na segunda morte, que arde com fogo e enxofre, e toda alma viverá para lá durante dia e noite, durante todas as eternidades, e não sairão e não se acabarão. A hora é essa, a hora é agora. Arrependa-te, porque está escrito: cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Você que aceita o Senhor neste momento, o meu Deus não é uma coisa qualquer, não. Banalizar a presença do meu Deus, e parece que Deus é que está precisando do pecador. Os pecadores fazendo o que quer, andando de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira, e estão pensando que Deus é banana, que Deus é brincadeira, que Deus é um molinga, que Deus é qualquer coisa, que nego apronta, depois vem se cobrir com ele. Vamos respeitar a palavra de Deus, vamos respeitar a Deus. Com Deus não se brinca. Ó humanidade, arrependa-te dos teus pecados, porque assim como Deus é bom, misericordioso, poderoso em perdoar, Ele também é severo. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Livro de aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 1 está escrito: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, a palavra de Deus, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A qual, começando pelo Senhor, foi-nos confirmado depois pelos que a ouviram. Digam glória a Deus. Digam só: o Senhor é Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, neste momento glorioso de oração, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa tão grande e rica salvação eterna, meu Deus, porque está escrito, Senhor, no livro de aos Hebreus, no seu capítulo 4 e no seu versículo 7, dizendo que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus,
do Deus Criador dos céus e da terra, do seu santo e amado Filho. Não endureçais os vossos corações, ó Deus poderoso. Graças te dou, Senhor, porque está escrito que ainda que tiraste contra nós, Senhor, no livro de Isaías, no seu capítulo 12, as tuas misericórdias, Senhor, nos alcançou, meu Deus. Ah, Senhor da glória, e a tua ira se retirou, e o Senhor nos consolou, meu Deus, com a virtude divina do teu Espírito Santo. E eis que Deus é a nossa salvação, Deus é a minha salvação, e nele confiarei e não temerei, porque o Senhor, meu Criador, é a minha força, é o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Está escrito, Senhor, que com alegria iremos tirar águas das fontes da salvação. E isso acontece nos dias de hoje, Senhor, porque as fontes da salvação, meu Deus, é a Bíblia Sagrada, é a tua palavra, meu Deus, que traz o socorro, que traz o perdão divino, que traz a salvação, a reconciliação, Senhor, do pecador com seu Criador, arrependendo-se dos seus pecados, dos seus erros, da sua impiedade, das suas injustiças, das suas iniquidades, porque está escrito que o Filho do Homem olhará naquele dia para os ímpios, pecadores e transgressores que dantes não se arrependeram, e olhará e dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Mas para aqueles, Senhor, que se arrependeram, que se converteram, ó Deus, que se convenceram das sagradas Escrituras, na unção doce, perfeita e majestosa do divino Espírito Santo, ó Deus, Criador dos céus e da terra, para esses perdão, para esses benignidade, para esses, Senhor, salvação e vida eterna, em nome no sangue de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Digam glória a Deus, digam graças a Deus. Você que se arrepende dos seus pecados aí agora, você que diz que não aguenta mais essa vida triste, essa vida vazia, essa vida ímpia, iníqua, mentirosa, se deixando levar pela conversa fiada dos seus amigos, das amigas, pessoas que são mortais e perecíveis como você. Ouça a voz do Senhor, pois está escrito que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você deseja entregar a sua alma ao Senhor agora, erga as tuas mãos aos céus, dobre os seus joelhos aonde você estiver. Ai, calabaxandaraba, calabassurianda, labaxandaraba, calabassu. E diga comigo: meu Deus, meu Senhor, neste momento eu ouvir a tua voz e me arrependi de todos os meus muitos pecados.
Deus, ó meu Deus, lava-me agora pelo poder da água regeneradora da tua palavra e escreve, Senhor, o meu nome lá nos céus, no livro da vida do Cordeiro Pascual, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo aí no reino celestial. Meu Senhor, muito obrigado por essa tão grande e perfeita salvação, vida eterna. Diga amém, diga graças a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor. A partir de agora, você está, aleluia, reconciliados com Deus. Todos vocês, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes, estão agora diante da presença do Senhor. Você que ainda não se batizou, você que ainda não desceu as águas do batismo, procure depressa uma santa congregação, o mais perto da tua casa, que guardam, que vivem, que se vestem, que penteiam seus cabelos, que andam conforme as Escrituras Sagradas, não vão para igrejas, que vivem como o mundo vive, que se veste como o mundo se veste, que vivem e aderem às coisas do mundo dentro dessas igrejas, porque essas igrejas não pertencem a Deus, são igrejas de engano que pertencem a Satanás, para parecer que essas pessoas servem a Deus, mas elas não servem a Deus, elas servem ao diabo, porque não são libertas, não são transformadas, não vivem de acordo às Escrituras ensinam, mas enganam as pessoas com aqueles louvores bonitos, com aquelas palavras encantadoras, mas é a serpente, é o diabo. O diabo representa a morte, o diabo é a morte, que é a antiga serpente que matou a Eva, que matou Adão e quer destruir também a sua vida. Não aceite essas igrejas mundanas, malignas e diabólicas. Vão para as igrejas que pregam, que servem e que vivem de acordo às Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Digam comigo, a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. El Señor es mi